Tá combinado. Oi! Ô, pessoal, a gente tá aqui brincando de história com imagem. É muito simples, é assim, ó. Por exemplo, o Osório, ele vai escolher uma imagem aqui e vai contar o começo de uma história que ele vai inventar. Isso. Aí a Doroteia vai escolher outra imagem e vai contar o meio desta história. Ela vai inventar também. E aí eu vou escolher outra imagem e vou contar o fim da história que a gente está inventando aqui, utilizando essas imagens. É muito divertido. Entenderam? Bom, acho que vocês vão entender aqui na prática. A gente pode fazer Vamos fazer. Então, eu sou Zerinho, eu começo a história, né? Bom, eu vou Esse é o começo da escolher, história. eu vou escolher aqui. Ai, que Esse aqui. emoção. Que imagem será que é? Uou! É um short. Muito bem. Minha bermuda. Era uma vez um menino que acordou bem de manhãzinha assim com o sol batendo na janela do quarto dele. E ele pensou, uau, que sol gostoso está lá fora. Eu vou dar uma voltinha. Levantou, colocou o seu short e se preparou para dar uma passeada. Ele percebeu que era noite, Uau! que não era dia. Que estranho! O que será que estava acontecendo com o mundo, com o tempo, com a vida? Estou confuso. E então o menino, olhando a lua, começou a pensar, até que de repente... Até que de repente eu escolho outra. Até que de repente, olhando a lua lá pra cima, ele viu uma coisinha caindo, brilhante, caindo. Caiu na testa dele e era um anel de brilhantes. Aí ele falou assim, ai, eu acho que eu devo estar sonhando. E aí ele estava sonhando mesmo, porque de repente, no mesmo momento, ele acordou e viu que não tinha anel nenhum e era de dia mesmo e ele não tinha saído. E era Gostei! Que legal, adorei! A história ficou sem pé nem cabeça. E não tem problema, né? Não tem problema. Pessoal, vocês também podem criar uma história. A gente podia escolher 3 imagens pro pessoal escrever uma história. Ótimo! O que vocês acham? Eu acho muito legal. Então escolhe a primeira. Como começa a história que você vai criar? Eu vou escolher a primeira parte da história. Uou! Vai começar com um elefante. Uau! A sua história começa com um elefante. E então, depois, no meio da história, da nossa história, de repente, não mais que de repente, um caderno aparece. Por que será? Como será que vai ficar essa história? Pois então, põe os olhos. E no fim, para resolver toda a história, aparece o sol. Esse som, viu? Esse sol. Então, o começo da história com um elefante, o meio da história com o caderno e o fim da história com o sol. Que lindo. Ô, Theo, e eles podem mandar pra gente também, não pode? Você pode imaginar a história, escrever e mandar pra gente aqui. Se você quiser, você pode contar essa história também pro papai, pra mamãe. Na escola. Na escola pro seu amigo. Pois é, não é legal? A gente tá esperando aqui, tá bom? A gente vai continuar brincando aqui e daqui a pouquinho a gente volta, né? Até. Até. Vamos lá, agora eu pego o começo. Você vai ser o primeiro, tá?